Agora, chegou o momento da gente, então, rezar e entender um pouco mais, Zezinho, sobre também a Basílica de Latrão. Não tá entendendo isso? Quem tá em casa também não? Vocês vão explicar pra gente agora, não é não? Vamos sim meditar no templo, como Jesus tem zelo pelo templo. Mas antes, vamos receber o Padre Marcelo Magalhães, dando graças a Deus pelo aniversário da Congregação do Santíssimo Redentor. Você também, José? Essa música aí é histórica para os senhores, né? É nosso hino. Bom dia, Padre Marcelo. Bom dia, Coisa boa. bom Deixa eu dia. sentar aqui também junto com o senhor. Nossa, a pundel. Tá vendo? Com ele, a redenção é copiosa. Que coisa bonita, não é? Padre Pelaquim escreveu também, né, essa melodia bonita aí para a gente celebrar a ação de graças pela congregação que hoje faz aniversário. Padre Marcelo, Deus abençoe ao senhor, a todos os missionários redentoristas. Como a Bibi disse, receba o nosso abraço e todos os missionários que ajudam a cuidar do Santuário Nacional, de tantos lugares no Brasil e no mundo que fazem a diferença levando o Evangelho. Amém. Hoje eu faço aniversário duplamente, porque a minha primeira profissão religiosa, a profissão perpétua, foi feita nesse dia. Então eu celebro duas vezes a festa da congregação, né? A festa da fundação. Uma é a história, né, de quando eu entro perpetuamente para a congregação, e outra é a festa que todos nós redentoristas vivemos. Bendito seja Deus pela congregação do Santíssimo Redentor, a presença do Padre Marcelo Magalhães. Então, o Zé repete para você, o evangelho que a gente medita hoje é o Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo 13 a 22, como aparece aí no seu televisor. E para que a gente entenda a importância do templo, que é a igreja, e do nosso corpo e do nosso coração, a gente pede a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém! Que o Espírito Santo, então, já vá abrindo o nosso coração para entendermos a importância desse evangelho que a gente vai ouvir, que tem muitas mensagens especiais para nós, e quem faz a proclamação e depois a explicação é o Padre Marcelo Magalhães. Evangelho de São João vai nos ensinar então. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou gente a vender bois, ovelhas e pombas, e também cambistas em suas bancas. Com uma corda, fez um chicote e expulsou a todos do templo com as ovelhas e os bois. Espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirai daqui estas coisas, parai de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos, então, se lembraram de que estava escrito: o zelo por tua casa me devorará. Perguntaram-lhes os judeus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus lhes respondeu: podeis destruir este templo, que em 3 dias eu o levantarei de novo. Disseram-lhes os judeus: 46 anos durou a construção deste templo, e em 3 dias tu o levantarás? Mas ele se referia àquele templo que é o seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram de que havia dito isto e creram na Escritura e na palavra que ele havia dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Que riqueza, né, Padre? O que a gente pode hoje compreender
desses gestos todos de Jesus, dessas palavras que acabamos de ouvir do Evangelho de São João? José, eu eu acredito nesse momento da passagem de Jesus, a gente tem João, que é o discípulo amado, escrevendo dele com muita propriedade de riquezas, né? Com muitos detalhes da ação de Jesus. E muitos que fazem essa reflexão pegam Jesus bravo no templo virando as bancas, né? E o que eu gosto de refletir é o que Jesus vem nos dizer que é importante na vida, que é o cuidado com o templo santo que cada um de nós somos. Isso é o mais importante. E eu acho que isso que a gente deveria traduzir para a leitura do Evangelho de hoje. O que estamos fazendo com aquilo que somos, com aquilo que Deus criou, que somos cada um de nós. Nós temos o sopro divino, nós temos a ação de Deus na nossa vida, nós temos as suas inspirações nos nossos pensamentos, palavras e ações. E o que a gente está fazendo? Como é que você está conduzindo a sua vida, o seu coração e a sua caminhada? É o que Jesus vem nos chamar a atenção. Muitas das vezes nós estamos vendendo as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas ações a valores que não são os cristãos, a valores que são do mundo. E é isso que Jesus vem chamar a atenção. É isso que Jesus quer virar e quebrar dentro de nós. São os valores nossos que estão sendo vendidos a valores do mundo. E quais são esses valores do mundo? Cada um sabe aonde aperta o calo aí na sua casa, nos seus pensamentos, nas suas palavras e nas suas ações. E aí Jesus está dizendo, como é que é? Né? Como é que vai ser no terceiro dia da ressurreição de todos nós? Você vai ressuscitar o seu corpo comigo ou como é que vai ser? Porque isso é a conduta diária de cada pessoa. Então a leitura vem nos chamar a atenção para tudo isso. Padre Marcelo, a gente está habituado a ver uma imagem de Jesus diferente desse Evangelho. Aquele Jesus que pega a criança no colo, que fala da simplicidade, que vai resgatar a pecadora caída, de uma sensibilidade. Mas aqui a gente vê um Jesus enérgico. O que a gente aprende com esse Jesus? E como que o nosso sim deve ser sim e o nosso não deve ser não? José, eu acho que a radicalidade do amor, né? O despojamento para fazer a vontade de Deus na sua totalidade. Porque não tem como você querer fazer a vontade de Deus se abrindo ou possibilitando que a sua vontade seja a principal realidade das coisas. Né? Então, quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, que é o que cada um de nós devemos fazer, principalmente ao ouvi-lo, ao falar com Ele diariamente, a estar em constância com Ele, é essa a construção da radicalidade do amor. Porque senão, nós vamos estar deixando que o nosso espírito, a nossa alma e a nossa vida esteja disponível a todo tempo a valores e a coisas extras. E o que acontece? A gente não tem uma orientação, a gente não tem um segmento, a gente não tem um caminho. E Jesus é o caminho. Ele é o caminho da nossa vida. Então, para que outras coisas não sejam o caminho da nossa vida, nós precisamos estar radicalizados no amor de Jesus. E por isso Ele é bravo. E por isso Ele impõe o que é que a gente precisa tomar cuidado. Porque senão, com a liberdade que nós temos de fazer o direito ou a esquerda da vida, muitas das vezes a gente acaba pegando o caminho errado. Porque a gente age impulsivamente por aquilo que a gente acha que é certo. A gente não reflete, a gente não pensa, ainda mais hoje, né, com tudo que a gente vem vivendo, as pessoas não pensam no que falam, não pensam no que fazem, não pensam no que estão vivendo. E isso complica muito. Por isso Jesus ele é bravo, para dizer para você, acorda, meu filho, com o que você está fazendo com as coisas. Né? Então, acho que é um pouquinho disso também que Jesus está nos ensinando. É um pouquinho, não, é isso que Ele está nos ensinando, né? Nessa radicalidade do amor. Ô Padre, muito bonito ouvir as tuas palavras, né? A gente precisa sempre fazer essa reflexão dentro do nosso coração, que ele precisa ser modificado, que precisa ser transformado desse templo precioso que é o coração do homem, né? O templo também do seu corpo. O apóstolo Paulo tem aquela frase tão bonita, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É mais ou menos isso que o senhor estava querendo nos dizer, assim, a gente tem a liberdade, mas fazer a reflexão, opa, pera lá, isso vai ser construtivo para o templo que é o meu coração, que habita Deus? Sim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque é a liberdade do amor, né? Por isso tudo posso, tudo eu posso fazer, tudo está ao alcance das minhas mãos. Mas será que realmente tudo vale a pena? Tudo realmente é necessário? Então, você ter na amizade com Deus, no seu diálogo com Deus, falar com Ele o que é necessário para a sua vida. Então, mas o que é o complicador maior? É ouvir Deus. A gente ouve nós mesmos, mas ouvir Deus e a sua vontade e a sua ação
é uma prática diária de uma construção de uma amizade com Ele. Né? E eu acho que isso que vem se desfazendo da vida e da caminhada dos cristãos hoje. Né? Então, é por isso que a gente precisava sempre mediar um pouquinho dessas situações todas. O padre, a gente está celebrando hoje o dia da dedicação da Basílica de Latrão, mas muito mais do que celebrar um tempo religioso, o senhor já deu para nós a carta principal desse evangelho, que é cuidado do coração. Tem um versículo que Jesus vai dizer, né? E os discípulos vão lembrar daquela frase bonita, né? Aqui a tradução fala devorará, mas a tradução bonita diz, né? O zelo por tua casa me consumirá, não é? Por que a gente deve ter zelo pelas coisas de Deus, o cuidado pelo templo religioso, mas pelas coisas sagradas de Deus? José, é o que dá sentido à caminhada, é o que dá sentido à vida, é zelar por aquilo que não é passageiro, zelar por aquilo que é eterno. E as coisas de Deus são eternas, tudo na nossa vida vai passar, sejam as alegrias, sejam as tristezas, sejam os bens, sejam qualquer coisa na nossa vida é passageiro, Deus não. Então por isso que a gente precisa estar focado para aquilo que não é passageiro na nossa vida, senão você perde muito tempo tentando construir materialidade, status, um crescimento intelectual, tudo é válido, mas não pode ser o foco total da minha vida, a razão da minha existência não pode estar nisso, porque isso é passageiro. E acaba que às vezes, José, as boas ações que eu deveria fazer na minha vida, as boas condutas que eu deveria ter na minha vida, acabam ficando de terceiro plano. E acaba sendo que isso era o essencial de eu ter feito. E chega no dia do meu acerto de contas, de levar lá a minha bandejinha diante do trono do Cordeiro, diante do trono do Cristo, e ela está vazia de boas ações. O que o José deixou na terra de bom? Aí você vai olhar e falar, nossa... Não merece o céu. Como é que vai ser? Então a gente precisa caminhar a nossa vida tendo isso em mente também. O que a gente está colocando na nossa mochila de bagagem para o céu? O que a gente está colocando de bom dentro dessa mochila que não é passageiro? Porque se você for olhar lá, se olhar a sua mochila, você vai ver que muita coisa é desnecessária. A gente tem mania de acumular coisas desnecessárias. A gente tem mania de acumular aquilo que não deveria estar com a gente. Né? Então essa chamada de atenção também mergulha nessa, né, no que o coração deve estar sendo consumido, como um fogo no coração de Cristo. Né? A nossa vida, a nossa casa, nosso impulso deve estar consumido no que é Jesus, nas suas palavras, no seu jeito de ser. Isso deve ser a grande matéria que consome a mochila que eu vou levar para o céu. Este é o Padre Marcelo Magalhães, que nesta manhã nos ajuda a meditar a palavra de Deus, o evangelho de hoje que nos é proposto no dia da dedicação da Basílica de Latrão. A gente separou um trecho do evangelho que para nós é destaque, você faça o mesmo, aquela escolha que você preferir. E vamos saber então qual foi o destaque que a nossa produção preparou. A palavra de Deus que diz assim, né? Jesus dizendo, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Está aí no versículo 16 o destaque. Faça o mesmo na sua Bíblia, aquilo que mais te chama a atenção. Padre Marcelo, Papa Francisco tem insistido numa igreja em saída e numa igreja que se suje na lama, porque o templo religioso é maravilhoso, é lindo, nos leva a rezar, a ter o contato com Deus. Mas é o exterior que importa, o que eu vou fazer depois que eu sair desse templo religioso, porque ficar lá dentro rezando é muito fácil. Como a igreja deve ser, como deve ser essa igreja em saída, como eu devo ir ao resgate dos nossos irmãos e irmãs que precisam também restaurar o templo do seu coração. José, aqui é o que eu costumo rezar com as pessoas no Santuário Nacional. Quando você vai a uma celebração eucarística, não importa em qualquer lugar que você esteja, se é no santuário, na sua paróquia, está diante da liturgia da palavra, que é o grande ensinamento para a nossa vida. E depois está diante do próprio Cristo pelo pão eucarístico. Aquilo tudo deve transformar a sua vida. Mas de que maneira isso tudo deve transformar a sua vida? Principalmente com a disposição que eu vou fazer daquilo ser prática na minha vida fora do templo religioso. Porque são milhares de templos que se reúnem no grande templo. Para que isso seja célula em outros lugares, para que eu seja templo de Deus na minha casa, no meu trabalho, nas minhas ações. Então, eu me reúno no grande templo físico, para depois os grandes templos, que somos cada um de nós, se multiplicar na onde a gente estiver. Que a gente possa partilhar o que a gente aprendeu. Só que o que acontece? A gente não tem se preparado muito bem para a missa. A gente pouco entende
porque a gente não busca, não bebe, a gente acaba sendo cumpridor de horário de missa e a gente não permite que a ação de Deus aconteça, né? Sacramentalmente aquilo ter efeito na minha vida. Eu vou para a missa com o celular, eu converso na missa no WhatsApp, eu fico tirando foto, eu fico reparando nas pessoas. Deixa eu já acabar a missa. Eu fico olhando, reparando no padre e eu não presto atenção no que a liturgia está falando e qual é a conversa com Deus pelo pão eucarístico na minha vida. Então a gente acaba indo turbulento demais rezar e não deixa o efeito de Deus acontecer para que eu possa levar isso para fora. Né, para que eu possa multiplicar. E aí o Papa está insistindo, minha gente, a igreja em saída é você, estando na igreja física, bebendo daquilo, possa reproduzir isso na sua vida. Essa é a grande saída. As pessoas às vezes traduzem que a principal motivação vem dos sacerdotes, é claro. É o padre que está no altar, ele é o exemplo maior como pastor. Mas está também em cada devoto, em cada fiel, em cada cristão, fazer também a sua parte. Né? Se a gente depender só de um padre para realizar todas as situações, fica difícil. Você é responsável. Você é cristão responsável pela distribuição do que a gente aprende. Só que os nossos ouvidos estão muitas vezes fechados, né? Estão cerrados, nossos olhos vendados e a nossa boca está falando muitas das coisas que não são as que nós estamos vivendo dentro da liturgia da igreja, né? Então a gente mas eu não entendo a palavra, mas não entendo porque eu não leio diariamente, né? Eu não tenho o hábito de ler, por isso eu não entendo. Padre, eu abro a Bíblia lá, mas eu não entendo nada, mas eu não procuro também, eu só abro e não procuro mais em lugar nenhum. E eu não peço para mais ninguém. Então acho que vai muito da preguiça nossa. É o zelo que a gente acabava de falar. É o zelo, né? Então, Jesus está tentando derrubar essas coisas todas em nós. Né? Então acho que isso é muito importante para a vida e para a caminhada nossa enquanto cristãos. Né, enquanto igreja em saída. E hoje se faz mais do que necessário, minha gente, a gente ser igreja em saída. Nosso mundo tem sede de que você faça a sua parte nele. Né? Então, distribuir isso como igreja em saída. Amém, amém. Quero pedir que o Senhor transforme tudo isso, toda essa mensagem bonita em oração para nós, para colocarmos de fato em prática na nossa existência, na nossa caminhada rumo ao céu. Uma oração que eu gostaria que você refletisse, como é que você está conduzindo a sua vida? Como é que você, ao sair da cama, tem preparado o seu coração, a sua caminhada e sua história? Como é que você está deixando Deus agir na sua vida por meio das suas ações, por meio dos seus gestos, por meio das suas palavras, da forma como você ouve as pessoas? Todos os nossos sentidos falam da amizade que eu tenho com Deus. Se eu não tenho amizade com Deus, se eu não converso com Ele diariamente, a gente age muitas vezes humanamente. E humanamente a gente erra muito, né, minha gente? Então eu convido que nessa experiência de transformação que Jesus quer fazer dentro de nós, você abra o seu coração, o seu grande templo, para que Ele tombe dentro de nós e elimine tudo aquilo que não é próprio da casa dele, que não é próprio da sua ação. E isso seja a sua oração. É a sua abertura de coração para que Deus faça a vontade dele na sua vida, no seu coração e na sua caminhada. Amém. Amém. Assim seja. Que alegria, Padre Marcelo. A liturgia de hoje, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, primeira leitura da profecia de Ezequiel. E o Padre Marcelo, que é um fã, né, de carteira assinada de Cláudio Pastro, foi inspirado na leitura de hoje, que você vai acompanhar na missa das 9 horas da manhã, que o Cláudio também imaginou algumas coisas no Santuário Nacional, das águas, então aqueles desenhos todos das ondas, enfim, é o que o Cláudio imaginou, para você ver como é rica a palavra de Deus, como ela transforma em arte sacra, que o Padre Marcelo tanto gosta e faz tão bem, e para a gente ver a importância que a palavra, que o zelo pelas coisas de Deus podem transformar, como é o Santuário Nacional, que é inspirado na Sagrada Escritura, né? Isso é de uma riqueza profunda. Muito obrigado, parabéns para a Congregação do Santíssimo Redentor, Deus lhe pague por toda essa mensagem que chega ao nosso coração. Amém, eu que agradeço, José. Padre Marcelo, um abraço para vocês todos que estão aí em casa, né? Que bom que a gente possa rezar. Aí, ó, a gente está estudando junto a Palavra de Deus, no princípio de cada manhã, e você tem a oportunidade de partilhar isso com a gente, né? Bendito seja Deus. Amém. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe, José. A nós todos, até coisa mais. boa.